A busca do crescimento espiritual deve ser também uma prioridade em nossas vidas. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do programa Reflexões com Emmanuel. E para o episódio de hoje, nós trouxemos uma temática que nós vemos com frequência na nossa vida e às vezes na vida daquelas pessoas com quem nós convivemos. E isso diz respeito à busca da nossa espiritualidade, do nosso crescimento espiritual, o que significa nos aproximar de coisas mais elevadas, de ensinamentos edificantes, de uma leitura que possa esclarecer, consolar. E a maioria de nós entende a necessidade e a importância dessa prática na nossa vida. Contudo, nós nos deparamos com obstáculos, desafios, problemas, limitações, impedimentos de toda a natureza. E isso se deve ao fato de que a nossa vida cotidiana ela é marcada por muitos elementos que chamam a nossa atenção, que reclamam a nossa energia, que pedem com que o nosso esforço seja direcionado para aquilo. E não há nada de errado com isso. Se estamos vivos, temos que cuidar do nosso corpo, da nossa família, temos que cuidar do nosso trabalho, da nossa profissão. Agora, se nós sempre considerarmos esses elementos como sendo impedimentos para que nós busquemos a nossa espiritualidade, para que a gente possa também elevar a nossa mente, nosso coração, nosso sentimento para esferas mais elevadas, nós vamos ter dificuldade de compor no quadro da nossa vida esse elemento que é igualmente importante, que é a busca da espiritualidade. Muitas pessoas alegam impedimentos diversos para cultivar a espiritualidade no cotidiano da sua vida. Às vezes pode ser a falta de tempo, às vezes pode ser um problema que surge de maneira inesperada, às vezes pode ser a falta de apoio da família, daquelas pessoas com as quais convivemos, às vezes quando a pessoa se predispõe a fazer um culto do Evangelho no lar, uma leitura edificante uma vez por semana, reservar aquele momento, 20, 30 minutos, para dedicar a um estudo mais sério, mais aprofundado, daquilo que representa os ensinamentos do Cristo. Elas dizem que não o fazem porque ninguém da família apoia, porque as pessoas não compreendem, porque às vezes até atrapalham. E nós compreendemos isso, faz parte, são situações diversas. Só que, quando nós permitimos que esses impedimentos nos coloquem à distância do crescimento espiritual, da aproximação com pensamentos superiores, pensamentos de paz, de harmonia, nós nos prejudicamos, porque ficamos na mesma esfera de experiência material. E, novamente, não há nada de errado com a dimensão material da nossa experiência. Ela compõe esse quadro importante que nos leva ao crescimento. Só que, da mesma forma que nós temos experiências materiais que nós poderíamos colocar de maneira metafórica, como sendo experiências no campo da horizontalidade, como seres humanos, nós também precisamos de experiências, metaforicamente, no campo da verticalidade, que nos elevem, que nos inspirem, que nos motivem, que nos façam compreender e vibrar em dimensões, em frequências mais elevadas. Por isso, se nós abrirmos mão desse aspecto do crescimento espiritual, os primeiros prejudicados somos nós mesmos. Os primeiros que vão sentir o resultado negativo disso somos nós. Dessa forma, nós devemos conferir importância a essa busca de espiritualidade. Importância a esse momento, que pode ser um momento rápido, de busca de algo mais elevado na nossa vida. No Evangelho, nós temos uma narrativa muito curiosa e importante que nos faz pensar sobre isso. No Evangelho do Cristo, há um relato de um paralítico que gostaria de se aproximar de Jesus, que reconhecia que ele poderia, de alguma forma, ajudar-lhe naquela situação deplorável em que ele estava. Só que ao perceber
que Jesus estava cercado por uma multidão de pessoas e que seria impossível passar por toda aquela multidão, aquele paralítico, ele, ao invés de desanimar, ao invés de desistir, ao invés de postergar, ele permite-se ser ajudado e as pessoas elevam ele até o teto da casa onde Jesus estava, abrem um buraco no teto e baixam o paralítico por esse buraco. Essa lição é importante, porque aquele homem teria todas as razões para explicar por que não se aproximar de Jesus. A condição física, a multidão que era um impedimento, a dificuldade de se colocar no teto da casa, o que as pessoas iriam pensar, como elas iriam julgar-lhe. Só que ele define aquilo como sendo uma prioridade. Permite-se ajudar, coloca na condição adequada e vai ao encontro do Cristo. E ali ele recebe a cura para a sua condição. A mesma coisa pode acontecer com cada um de nós. Talvez não nas exatas dimensões da narrativa evangélica, mas às vezes quando nós estamos meio desanimados, perturbados, tristes, desesperançosos, quando a gente está desanimado com relação às ocorrências da vida, se nós buscarmos a aproximação com os ensinos do Cristo, com o Evangelho, nós vamos também encontrar alento, consolo e orientação. Só que, para isso, nós precisamos não nos deter diante dos impedimentos. Nós precisamos avançar apesar das dificuldades. O que significa, muitas vezes, um esforço que não é grandioso. Alguns minutos por dia, um momento reservado por semana. Ah, Saulo, e se as pessoas não me compreenderem, se elas não tiverem as mesmas crenças, os mesmos propósitos? Não tem problema. Conversemos com elas. Façamos, olha, esse é o meu momento de oração. Você quer participar? Se a pessoa quiser, bem. Se ela não quiser, tudo bem também. Eu vejo, por exemplo, uma situação que é curiosa, às vezes, quando a pessoa tem um compromisso, seja na casa espírita, na congregação evangélica, católica, protestante ou de outra religião, e aí recebe uma visita em casa. E aí, em função da visita ter chegado, aquele compromisso de religiosidade fica assim, ah, não, então a gente deixa para ir semana que vem. E é curioso porque quando nós recebemos uma visita e temos algo gostoso na geladeira, um bolo, uma sobremesa, algum salgadinho, algum quitute, a gente se sente feliz em compartilhar isso com a pessoa que adentrou a nossa casa, com o visitante. O pão material a gente compartilha com alegria. Por que não compartilhar também o pão espiritual? A pessoa vai com a gente, participa da forma como ela quiser e depois vamos para o nosso compromisso social sem nenhum problema. Lembremos-nos de que a busca de espiritualidade deve sim ter na nossa vida um papel de relevância, uma importância, uma prioridade, porque existem aspectos na nossa existência que não são supridos, resolvidos, endereçados, sem que seja no campo da espiritualidade. Tomemos isso como uma prioridade, assim como a gente prioriza as outras coisas materiais, para que nós possamos completar esse quadro da nossa experiência, não só com as coisas materiais, mas também com a busca de uma espiritualidade legítima, verdadeira, que nos fará com certeza muito bem. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O texto e o versículo foram retirados do volume 2 da coleção Evangelho por Emmanuel, que reúne os comentários de Emmanuel a versículos do Evangelho de Marcos, e o versículo em questão está no capítulo 2, versículo 4, e nos diz: não podendo trazer-lhe por causa da turba, após remover a cobertura do teto onde ele estava, cavando-a, baixam o catre na qual o paralítico jazia. Emmanuel intitula o seu comentário O Paralítico. Muitas pessoas confessam sua necessidade do Cristo, mas frequentemente alegam obstáculos que lhes impedem a sublime aproximação. Uns não conseguem tempo para a meditação, outros experimentam certas inquietudes que lhes parecem intermináveis.
Todavia, para que nos sintamos na vizinhança do Mestre, como legítimos interessados em seus benefícios imortais, faz-se imprescindível estender a capacidade, dilatar os recursos próprios e marchar ao encontro dele sob a luz da fé viva. Relata-nos o Evangelho de Marcos a curiosa decisão do paralítico que, localizando a casa em que se achava o Senhor, plenamente sitiada pela multidão, longe de perder a oportunidade, amparou-se no auxílio dos amigos, deixando-se resvalar por um buraco, levado a efeito no telhado, de maneira a beneficiar-se do contato do Salvador, aproveitando fervorosamente o ensejo divino. Recorda o paralítico de Cafarnaum e, na hipótese de encontrares grandes dificuldades para gozar a presença do Cristo pelos teus impedimentos de ordem material, dirige-te para o alto, com o amparo de teus amigos espirituais, e deixa-te cair aos seus pés divinos, recebendo forças novas que te restabeleçam a paz e o bom ânimo. Uma belíssima página de Emmanuel, nos lembrando que a busca da espiritualidade, do contato com os ensinos do Evangelho, deve ser na nossa vida uma prioridade, que os impedimentos de diversas ordens não devem nos impedir dos benefícios que essa proximidade vai trazer para cada um de nós. E o desafio para cada um de nós hoje é de abrirmos um espaço no nosso dia, hoje, não importa a hora que você esteja assistindo, ouvindo esse vídeo, que você possa separar um momento. Pode ser 2, 3 minutos, 5 minutos, para buscar espiritualidade. Uma leitura, uma oração, uma meditação, uma reflexão. E gostaria de estender o desafio também. Se possível, não só hoje, mas estabelecer uma rotina, um hábito de diariamente buscar um pouco de espiritualidade. Reservar um tempo para que a sua vida possa também contemplar essa dimensão de espiritualidade, de crescimento, de progresso mental, a fim de que ela possa, sim, transcorrer com mais serenidade, você possa vencer os desafios e ser beneficiado, beneficiada pela presença do Cristo em sua vida. Que tenhamos todos uma excelente manhã, ou uma excelente tarde, ou uma excelente noite, e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá!